Oi pessoal, estão me ouvindo? Coloquem um joinha se estiverem me ouvindo. Esperar um tempinho o pessoal entrar. Oi, mãe. Estão conseguindo ouvir tudo certinho? Oi, oi, oi. Gente, aproveitem, aqui embaixo, em algum lugar, tem um aviãozinho. Enviem para os seus conhecidos, para que todo mundo possa ver essa live. Vai ser uma live super legal, muito especial, pra gente falar sobre um tema, acho que muito importante, né? A gente vem falando muito sobre isso e nunca é o suficiente, porque sempre tem novas informações, enfim. Então mandem aqui, cliquem nesse aviãozinho que tem aqui no cantinho, mandem para todo mundo. E vamos só dar mais uns minutinhos aí pro pessoal entrar. Hoje a gente vai conversar com a Jéssica Martinelli, ela é policial civil e tem um currículo excelente para falar sobre o assunto, então acho que vai ser bem legal. Aproveitem esse tempinho aí para mandar para todo mundo naquele aviãozinho aqui de baixo. Espera só mais um pouquinho. Quem aí já tiver questões que queira mandar, aqui os comentários vão estar abertos, vocês podem mandar pelos comentários, que daí fica visível aqui para todo mundo. E também aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação. Se vocês forem ali, vocês conseguem mandar perguntas e só eu vou ver. E a gente está priorizando bastante isso de ser algo anônimo, né, as perguntas, porque a gente está falando sobre um tema bem delicado, então é importante manter o anonimato. Então quem quiser, sinta-se seguro e à vontade para enviar dúvidas aqui, que aí no final a gente vai conversar com a Jéssica mais sobre. E continuem aí no aviãozinho, mandando para todo mundo. Enquanto a gente espera um pouquinho, a Jéssica pediu aqui só um tempinho, que ela teve um problema no computador, mas já vai entrar aqui com a gente. Vou aproveitar e falar um pouco mais para vocês sobre o nosso clube, né? Primeiramente, sejam todos bem-vindos. É muito legal ver gente interessada em ouvir mais sobre o assunto, né? Violência contra a mulher. Acho que nunca é suficiente, como eu já falei, nunca é suficiente a gente falar sobre o tema. Então é muito legal ver que tem gente aí disposta, né, a ouvir aí num sábado à tarde chuvoso, saber um pouco mais sobre. Hoje a gente vai ter informações mais práticas mesmo, o que é violência, como identificar, o que fazer, por que da importância de a gente falar sobre o assunto. E aí amanhã a nossa conversa é com uma psicóloga e ela vai falar sobre as questões emocionais e psicológicas mesmo da violência contra a mulher. Então não percam amanhã também, que vai ser bem legal. E o Rotaract, para quem tá aí e não conhece muito do nosso trabalho,
O Rotaract é uma organização parceira do Rotary Internacional, então é uma organização mundial, tem gente como a gente em todos os lugares do mundo, e são compostos por jovens e adultos acima de 18 anos. Então, quem aí tem interesse de se desenvolver, né, desenvolver a própria liderança, oratória, enfim, através do apoio à comunidade, procure o Rotaract mais perto, que com certeza você será super bem-vindo. E nós aqui do Rotaract Clube de Chapecó, São Cristóvão, a gente atua há 10 anos já aqui em Chapecó. Esse mês de novembro a gente vai completar 10 anos já de história e com certeza a gente já fez projetos que impactaram de uma forma muito positiva muita gente por aí. E esse projeto, Lugar de Fala, é mais um deles, né? A gente percebeu nos últimos tempos que o tema, né, a pauta, feminismo, feminicídio, saúde da mulher, violência contra a mulher, são temas que estão muito em alta. Então a gente uniu várias ideias diferentes e elaborou, né, a gente estruturou esse projeto chamado Lugar de Fala, onde a gente vai abordar temas voltados a mulheres. E serão divididos em meses temáticos, então nós vamos ficar aí 6 meses praticamente falando sobre isso. A gente vai ter assuntos como mulher no mercado de trabalho, maternidade, saúde da mulher, feminismo. E esse mês de outubro, que é quando a gente já começa com esse assunto super forte e impactante, que é a violência contra a mulher. Então a gente vai ter 2 lives, tá? Para iniciar mesmo esse projeto, que é hoje e amanhã. E aí os próximos eventos voltados a esse projeto a gente vai continuar divulgando aqui no Rotaract, aqui no nosso Instagram. E aí vocês vão sabendo mais do que a gente vai fazer. Então, deixa eu só ver se a nossa convidada palestrante já tá por aí. Jéssica, se tiver aí, dê um oi. Deixa eu ver aqui se ela já conseguiu entrar. Sejam bem-vindos, gente. Só ver se a Jéssica já tá por aí. Ela teve um probleminha técnico, mas já tá entrando. Deixa eu ver ela aqui. Vamos ver, ela mandou solicitação para participar. Vamos ver se deu certo. Oi, Jéssica. Olá, olá. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço muito, muito mesmo a tua participação. Em nome de todo o Rotaract, quero agradecer a tua disponibilidade. Eu estava falando aqui para o pessoal que esse é um assunto que nunca é suficiente a gente falar, né? Sempre tem algo novo. Então, muito Exatamente. obrigada pela tua disponibilidade. Para todo mundo aqui saber um pouco mais sobre você, vou fazer uma apresentação aqui, que, como eu falei, é um currículo de peso para poder falar sobre o assunto. A Jéssica, deixa eu colocar aqui para eu conseguir ler para vocês. Ela é mestre em Direito pela Universidade Comunitária de Chapecó, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Direito, Democracia e Participação Cidadã da UniChapecó. Ela é especialista em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública pela Universidade Anhanguera, graduada em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e atualmente ela é agente da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Então, Jéssica, para a gente começar, eu acho que o mais importante é a gente falar sobre o porquê de trazer esse tema à tona, né? Qual é a importância da gente falar sobre a violência contra a mulher? Com certeza, Ana. Até vale acrescentar aí que eu já estou há 5 anos à frente da instituição e que eu estou já na DPCAM, né? Então eu exerço as minhas atividades na investigação da DPCAM, que é a delegacia aqui em Santa Catarina. A gente tem essa delegacia que em uma única delegacia nós concentramos esses grupos vulneráveis, que então é desde a mulher, da criança, do adolescente e do idoso também, né? Então a gente acaba acompanhando de perto aí o que acontece, né, com as mulheres e essa sua pergunta, Ana, é muito importante. Por que a gente precisa falar tanto da violência doméstica e por que a gente precisa estar reiteradamente conversando sobre violência doméstica, mesmo que a gente tenha que repetir esse assunto, né? Vai ter muita coisa que, com toda certeza, em todas as palestras que eu vou fazer, eu vou ter que repetir, né? E por que a gente repete tanto?
Porque é uma coisa muito grave, né, Ana? Esse assunto é tão grave que, por convenções de direitos humanos, a violência doméstica, né, os direitos da mulher, o direito da dignidade da pessoa, já foi diretamente interligado, né, com as questões de violência doméstica. Então, não é um assunto que a gente conversa hoje. Esse assunto já vem sendo tratado, já vem sendo conversado aí há muitos anos, né? Então, a gente vê que não é um problema social apenas do Brasil, é um problema mundial, né? Inclusive, houve uma conferência mundial de direitos humanos e que dentro dessa conferência eles enfatizaram essa questão da exploração sexual, né, da mulher, do tráfico de mulheres, das violências recorrentes aí à mulher. E inclusive nessa convenção, como para as pessoas que não conhecem aí muito de direito internacional, mas basicamente eu posso lhe dizer o seguinte: existem organizações internacionais e aí essas organizações elas buscam demonstrar para todos os países, né, que esses direitos humanos, todos esses direitos intrínsecos ao ser humano, que a gente teríamos vastos direitos, eles precisam ser alcançados para todas as pessoas. Então, essas convenções, elas buscam que os países que assinem esses tratados, essas convenções, se comprometam com a sua sociedade em fazer leis para preservar aqueles direitos, né? Que foi, por exemplo, como o caso de convenções de tortura, né? Que obrigou, por exemplo, o nosso estado, o Brasil, ele é signatário, né, da Organização das Nações Unidas. Então, o nosso país, por exemplo, ele é obrigado, né? Porque ele assinou lá na convenção que ele vai buscar garantir, né, esses direitos às pessoas. Então, dentre esses direitos, foi citada a questão da violência doméstica. E aí, nessa convenção aí, eu só acabei não anotando a data, né? Mas ela é bem anterior ao ano 2000, né? Então, para te ter ideia, como a gente está em 2021, né? Já se passaram 21 anos e isso já se discutia na época. E nessa época, essa convenção, ela cobrou, então, dos estados que faziam parte, esses estados membros, para que eles fizessem leis para reprimir os estupros, né, relacionados às mulheres, a gravidez forçada, a escravidão sexual também, e também os casos de assassinato. E aí, somente em 2006, né, é que foi sair a nossa Lei Maria da Penha, que eu vou utilizar aqui como base, né? A gente vai falar de várias situações de direitos, né, que as mulheres têm, de formas de prevenção que essa lei traz. Então, não tem um instrumento normativo melhor do que a Lei Maria da Penha para a gente conversar, né? Então, para quem aí gostaria de acompanhar a lei, por exemplo, ela é a Lei 11.340, então ela saiu em 2006, né? E por mais que ela tenha demorado um pouquinho com relação aos outros países que emitiram leis muito anteriores, né, à nossa, mas ela foi considerada como a terceira melhor lei do mundo em caráter de proteção, né? Então, quer dizer que o nosso legislador aí brasileiro fez um trabalho muito bom, né, com relação à nossa lei. E também, né, como uma justificativa muito importante, que eu acho que a gente precisa trazer aqui, né, Ana, sobre o porquê que a gente precisa falar tanto em violência doméstica, eu vou trazer 4 dados, digamos assim, né, para demonstrar o quanto a gente precisa estar conversando e reiteradamente estar precisando falar sobre isso. Primeiro dado é que 52% das mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas não relatam a violência que estão sofrendo nem mesmo para a própria família. Então, a gente está falando aí da metade das mulheres, né, que sofrem as formas de violência que a gente vai tratar. Por mais que hoje o objetivo é a gente conversar, né, sobre principalmente a violência física, mas é bem importante que a gente trate das 5 formas de violência, né, porque a gente só pode reprimir aquilo que a gente conhece, né. Eu penso que o conhecimento, ele é muito importante, né. Então, para a gente ter acesso, para a gente saber o que essas pessoas estão passando, por exemplo, né, se realmente uma mulher está sendo vítima, a gente precisa conhecer, né. Então, outra Jéssica, informação.
Queria só fazer um comentário, daí depois eu quero que você fale também sobre quais são os tipos de violência, né? Pra gente já Uhum. deixar claro assim desde o início. Mas você estava ali falando de como a nossa Lei Maria da Penha foi bem escrita, né? É uma das melhores que a gente tem a nível mundial. O Brasil faz parte da ONU, então assinou ali um compromisso, né, com relação à violência contra a mulher. E Uhum. mesmo assim, a gente se depara, quando a gente tem aquelas pesquisas, aqueles rankings, com o Brasil sendo um dos países que tem mais violência contra a mulher. Então, eu acho que esse também é um fator super importante para a gente abordar o tema, né? Nunca é É. pouco falar sobre isso. Aí a gente pode comentar um pouquinho, aí a gente vai pular um pouquinho o assunto, mas é isso aí, né? Live é assim, a gente vai e Ah, volta, é isso, é uma né? conversa, tá tudo certo. Mas assim, essa questão da violência doméstica, já havia conversado, inclusive, em uma outra live anterior, ainda no mês passado, que a gente fez numa cidade vizinha, e a gente citou a situação do machismo enraizado na sociedade, tá? Mas da onde vem esse machismo? Não é aqui a prof. Jéssica falando, o machismo simplesmente pronto. Não. A gente tem que analisar que há muitos anos, e muitos, muitos anos, as mulheres não tinham direito ao voto. As mulheres precisavam pedir permissão para os maridos ou para os pais para estudar, né? Para quem dirá entrar no ensino superior. Se, por exemplo, essa mulher tinha direito de herança, e aí a gente está falando aí em 1962, se eu não estou enganada, tá? Mas é aí nos anos 60 que ainda, gente, tinha que a mulher pedir autorização para o marido para, por exemplo, poder pegar a herança da família dela, né? Então, a gente está falando Nossa, e assim, faz pouco tempo, né, Ana? Então, a gente está em 2021 e a gente está falando de direitos que vão sendo conquistados. Eu, por exemplo, sou policial, né? Policial civil. Na nossa instituição, não se tem uma diferença, né, entre cargos para mulheres e cargos para homem. Mas, por exemplo, na Polícia Militar, o número é de 10%. Então, a cada concurso público, somente uma porcentagem muito pequena entra mulher. E aí, se a gente voltar alguns anos atrás, que eu não fui buscar esse dado, então eu peço desculpas de antemão, mas saber exatamente em que ano que foi quebrado esse paradigma, mas na Polícia Militar, por exemplo, não se podia entrar mulher, né? Somente era policial militar quem era homem. Então, a gente está falando de direitos que, na maioria das vezes, sempre foram fornecidos para os homens, né? E a mulher, ela acabava sendo vista como um objeto. E ser vista como um objeto é uma coisa que ainda acontece, né? Inclusive, eu até citei nessa outra situação que eu, como uma policial que que trabalhei em plantão e ainda faço plantões quando é necessário, a gente concorre a umas escalas, mas assim, eu já cheguei a receber em plantão que, assim, eu vou te dizer, todo plantão tem violência doméstica. Todo plantão. E isso é assustador. É lesão corporal, né? Na maioria dos casos, ameaça, né? Na grande maioria são essas formas, a gente vai entrar sobre as formas de violência. Mas uma coisa que eu não consigo esquecer é que um conduzido, a gente afasta já a vítima, né? Coloca lá no local mais reservado. E aí eu fui questionar informações sobre eles. E já teve muito homem que não queria nem conversar comigo, não queria responder aos meus questionamentos, às vezes não queriam receber ordens minhas, né? Às vezes para tirar uma foto, para retirar o gema, a gente tem uns trâmites dentro da delegacia, pelo fato de eu ser mulher. E aí, ele na frente do meu colega, ele falou: mas eu pago as contas da casa. Eu é que sustento ela, então eu tenho o direito de agredir ela. E ele usou esse termo, eu tenho o direito. E a gente está falando agora, isso foi ano passado, se eu não me engano, o ano retrasado. Então foi ou em 2020 ou em 2019 que isso aconteceu. Então, a gente está falando sim de um machismo, e a gente vê isso, por exemplo, em cidades mais do interior, né? Pessoas mais do interior que já se tinha essa educação, essa criação de que o homem trabalhava, o homem mantinha a casa e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, por exemplo, né? Então, isso, Ana, que você falou da motivação, né? Por que a gente está em pleno século XXI? Por que nós estamos no ano 2021, onde as mulheres, hoje eu, por exemplo, sou policial, a gente tem uma vasta gama de mulheres policiais, a gente tem mulheres ocupando cargos de governo, a gente tem, né? A gente já teve uma mulher presidente. Então, assim, a gente tem tudo isso. E aí a gente não consegue imaginar por que isso ocorre ainda.
mas ocorrem ainda porque não tem como você mudar um paradigma assim, do nada, Sim. né? Tem que falar muito pra ter uma mudança, né? A gente vem de séculos, né, com essa ideia machista, e aí vai desde que a mulher dirige mal, por exemplo, né? Então, a gente tá andando, aí alguém faz uma barbeiragem, se é um homem, ninguém fala nada. Mas daí se é uma mulher, tinha que ser mulher, né? E às vezes as pessoas falam isso e falam no modo automático, e às vezes nem percebem a maldade com o que estão falando, né? Próprias mulheres falam, né? Porque é um machismo bem social mesmo, né? Não tem muito. É falando muito, é batendo muito na mesma tecla que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, de fato. E isso da agressão, ela vem disso, tá? Ela vem da desvalorização. Você não agride uma pessoa que você valoriza. Essa é a questão. Entende? Se você valoriza uma pessoa, se você. Não é se você ama. Que eu acho que amar é uma coisa. Se você valoriza, se você respeita, né? É o que eu vejo. Homens conduzidos, quando um policial fala, eles mudam completamente a postura. Então, espera aí. Eles estão respeitando aquela figura. Eles respeitam outros homens, né? E é por esse motivo que eles não agridem as outras pessoas, né? E por que que a mulher ele acaba agredindo, né? Então, eu acredito muito que tem essa questão do respeito, da valorização, né? Esses homens, né, não valorizam. E aí, esses homens, eu já vou puxar aqui um parênteses, tá? A violência doméstica, a lei que a gente está falando aqui da Lei Maria da Penha, ela vem para alcançar mulheres, tá? Para mulheres vítimas. E aí tem a questão do gênero feminino, que isso eu conversei, inclusive, numa outra palestra do Rotaract. Então, se o pessoal quiser saber um pouco sobre cisgênero, transgêneros, entra lá na página oficial do Rotaract no YouTube, que tá lá. E tem minha página no YouTube também, professora Jéssica Martinelli, eu acabei colocando o videozinho lá também. Então, para quem quiser tirar umas dúvidas sobre isso. Mas, assim, a vítima é mulher. Mas a lei não trouxe nada em relação ao autor. Então, o que que ocorre? O autor de violência doméstica pode ser tanto mulher quanto homem. Então, a gente entra aí a questão dos relacionamentos homoafetivos. Então, não quer dizer que uma mulher que namore com outra mulher não possa ser vítima de violência doméstica. Pelo contrário. Sim, ela pode sim buscar ajuda. Porque, né, a gente também vai ter relações na Lei Maria da Penha que não é somente de relacionamento. A gente fala em questão de conviver no mesmo ambiente, né? Então a gente pode falar até de chefes. Quando você tem uma relação, um vínculo empregatício e você sofre determinados abusos, por exemplo, por parte da sua chefe, ela pode ser uma autora de violência doméstica também, pela lei, né? Legal. Então, só para citar isso que eu acho bem importante, né? É. E com relação ainda, voltando só para a gente concluir, Ana, que eu acho bem importante a gente trazer os dados, né? E entra nisso que a gente está conversando. Por que que as mulheres não denunciam, né? E aqui eu tenho um dado que 62%, então muito mais da metade, das mulheres continuam no relacionamento abusivo por medo. Então a gente tem isso, né? Muitas mulheres enxergam o que estão passando, querem sair, mas não têm coragem de sair, né? Por medo do autor. E aqui eu vou abrir um parênteses, vou abrir meu coração para as pessoas que estão aqui assistindo. Eu sou policial há 5 anos e há 2 anos e meio eu fui vítima de violência doméstica. Então, você pensa muitas vezes que uma mulher que tem uma personalidade um pouco mais forte, né? Que você olha, nossa, que mulher forte, que mulher guerreira e tal. No meu caso, sou policial, né? Ando armada, tenho conhecimento. Isso não quer dizer que você não pode ser vítima de violência doméstica. E aí eu entro num dos mitos da violência doméstica, que eu vou falar lá embaixo de vários mitos, depois a gente vai conversar um pouquinho, mas essa ideia de que violência doméstica, por exemplo, só ocorre em classes sociais baixas, né? Que violência doméstica, por exemplo, está relacionada apenas a vícios, por exemplo. Então, a gente está falando de uma coisa que o buraco é bem mais embaixo, né? Então, a gente precisa, sim, conversar sobre isso sempre que a gente pode, né, Ana? Até quando a gente estava estruturando esse nosso projeto Lugar de Fala, a gente começou a pensar, né? Mas qual vai ser o nosso público-alvo? E aí a gente conversou, não tem muito. A gente, assim, delimitou uma idade, né, para conseguir conversar mais sobre. Crianças, adolescentes mais novas talvez não entendam tanto. Mas quando a gente vai para classe social, não tem como a gente delimitar, porque a violência está em qualquer classe, está em qualquer situação, em qualquer tipo de relacionamento.
como você falou, independente de ser uma mulher super empoderada, que tem o seu próprio negócio, que tem sua própria vida, ela tá, né, Ela sendo está sujeita a passar sujeita. por E aí, isso. quando a gente fala em público, Ana, a gente precisa trazer os homens. E eu É, acompanhei aqui que tem vários homens, e parabéns a vocês por estarem foi aqui bem. conosco, conversando sobre esse tema tão importante. Porque, como eu falei, a gente às vezes tem alguns vícios, algumas manias, que a gente acaba propagando aquela ideia do machismo, né? E a gente tem filhos também, né? Eu não tenho filhos ainda, né? Mas as pessoas têm filhos. Então, eu tenho um sobrinho, por exemplo, de 3 anos, que eu convivo muito com ele. E a gente procura sempre, em qualquer comportamento dele, a gente já procura estar educando ele nessa ideia do respeito à mulher. Então, tem isso também. Se a gente está vindo de uma ideia, né, de uma coisa que já vem de séculos, né, desse machismo, como que a gente vai mudar isso? Se não é mediante o diálogo, né? Se não é mediante a conversa, mostrando a igualdade entre os dois gêneros, né? E o Uhum. respeito ao gênero mulher. Porque, como eu disse, uma pessoa que respeita, ela não vai agredir, né? Então, mas Ana, só para citar aí, quando eu falei, como eu falei de filhos, né? 75% dos filhos testemunham todos os tipos de agressão. Então, é por esse motivo que a gente precisa conversar tanto sobre isso, né? Uma grande parcela das vítimas de feminicídio, né, que é a agressão extrema da violência doméstica, que é o homicídio, né, cometido contra a mulher, né? A gente tem o conceito de feminicídio, né? Mas, assim, o feminicídio, então, o homicídio cometido contra a mulher, uma grande parcela acaba sendo cometido muitas vezes em frente aos filhos, né? As agressões físicas, as agressões psicológicas, né? As agressões verbais. Então, essa criança, ela cresce naquele meio. E aí, o que que eu acabo percebendo como policial? Ela afeta tanto o sexo feminino quanto o masculino. E em qual sentido? Sexo masculino, a criança nasce com aquela ideia de que aquilo tá certo, que a postura do homem tá certa. Então, eu vou fazer a mesma coisa com as minhas irmãs, eu vou fazer a mesma coisa com a minha futura esposa. O que que acontece com as mulheres? Elas entendem que isso é normal. E aí Perfeito. a gente percebe muito nos atendimentos da gente, né? Eu percebo quando eu vou nas casas verificar, por exemplo, denúncias, que as Uhum. filhas repetem o mesmo comportamento da mãe, em entrar em relacionamentos que são abusivos. É como se tivesse um imã, sabe? Que puxasse, sabe? É engraçado, assim. Então, eu e meus colegas, a gente conversa muito como a gente tem um problema social muito grande. Então, não afeta somente aquela vítima. Vai afetar os filhos também, e aí vai se propagando, né? Por isso que a gente precisa conversar sobre isso sempre. Uhum. Deixa eu só dar uma pausa aqui para lembrar o pessoal que está aí participando da nossa live. Quem quiser mandar perguntas, o chat está aberto. E quem quiser mandar de forma anônima também, fica à vontade. Aqui embaixo, em algum lugar, tem um balãozinho com uma interrogação. Se vocês clicarem ali e enviarem uma pergunta, só eu vou poder ver. E quando eu for fazer a pergunta para a Jéssica, a gente não vai falar nomes. Inclusive, as perguntas que vocês nos mandaram na caixinha durante a semana ali nos stories, a gente também não vai falar o nome de ninguém, porque eu acho que como é um assunto delicado, é bom a gente manter, né, o anonimato aí do pessoal que tem dúvidas, às vezes vai expor alguma situação. Então, mandem aqui dúvidas que no final a gente vai falar mais sobre. Jéssica, então, se tu quiser falar sobre as formas, né, de violência, pra gente aí continuar o assunto. Vamos lá, então. Como eu falei, aqui o tema trouxe duas formas de violência, né? Mas acho importante, sim, a gente falar, mesmo que de maneira breve, as 5 formas de violência. As violências, elas podem ser físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais, né? Então, a gente tem aí 5 formas de violência, e aí a gente precisa falar delas, e deixa eu ver aqui que eu tinha anotado uma informaçãozinha, mas eu já falei. Eu tinha colocado aqui a questão do relacionamento homoafetivo, daí eu fui olhar para ver se eu não estava deixando Ah, passar nada. sim. Mas vamos lá, então. Para a violência física, gente. A violência física é qualquer ato, e aqui só trazer uma situação. A Lei Maria da Penha, ela traz formas de violência. Não quer dizer que são crimes, tá? Ela está demonstrando, ó, como que uma mulher pode ser atingida, tá? Agora, a- o legislador vai trazer o crime referente a essa violência lá no Código Penal,
tá? Então, assim, quando a gente fala aqui em violência física, a gente está falando de qualquer ato que agrida a integridade física ou a saúde dessa mulher. Então, essa é uma forma de violência. Tá, prof, então como que a gente pode, por exemplo, citar um exemplo de uma violência dessa que seja criminalizada? Por exemplo, a lesão corporal. Né? A lesão corporal em qualquer uma das suas formas. E, inclusive, vale citar aqui, que é uma coisa que a gente vê todo dia na delegacia, a lesão corporal leve para o homem é mediante representação. Então, o homem, se ele quer processar o autor, né, que agrediu ele, ele tem que representar, ele tem que ir lá na delegacia representar, ou ele tem que ir no juiz representar. A violência doméstica, não. A Lei Maria da Penha afastou o Instituto do Juizado Especial. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aí é muito jurídico. Mas, basicamente, é o seguinte: qualquer forma de violência contra a mulher, seja leve, é incondicionada. Então, a partir do momento que uma mulher vai para a delegacia, né, com o autor, ou vai lá e registra essa agressão, vai ser instaurado inquérito, vai ser investigado, e esse autor vai ser responsabilizado. E aí não tem mais, ah, não, mas eu não quero mais, a gente voltou. Não, vocês podem até voltar, que eu não concordo, né? Mas assim, não vai mudar nada. A gente está falando de uma ação pública incondicionada. Então, olha como o legislador leva a sério a violência doméstica. Enquanto para o homem ele pode escolher, não, é uma agressão leve, é um tapa, né? Um arranhãozinho leve. Mas no caso da mulher, não. Né? A mulher vai ser incondicionada. E aí a gente tem o exemplo da lesão corporal, a gente tem o exemplo, infelizmente, do feminicídio, né? Que é a forma mais agressiva, né? De quando a gente fala em violência. A violência psicológica, ela é muito ampla, tá? E aí vale citar que depois de 15 anos da nossa Lei Maria da Penha, o legislador veio criminalizar ela recentemente. Então, hoje, violência doméstica é crime, né? Em relação à violência psicológica. Né? E aí a violência psicológica é qualquer ato que cause diminuição da autoestima dessa mulher, que prejudique o seu pleno desenvolvimento, ou que vise degradar todas as suas ações do dia a dia, mediante humilhação, você humilhar uma mulher, chantageá-la, né? Fazer vigilância constante, né? Ridicularizar ela na frente de outras pessoas, né? Diminuir ela na frente de outras pessoas. E isso é uma coisa que às vezes a gente não vê tão palpável, mas eu fui vítima de violência psicológica. E aí depois você começa a analisar as condutas, isso de ridicularizar na frente das pessoas, de menosprezar, né? Ah, olha o cargo dela, olha, enfim, o corpo, né? Por quê? Porque isso vai diminuindo a autoestima da mulher e ela fica num buraco. Né? E aí E muitas eu acho que talvez essa forma, assim, seja, não sei se eu tô certa, mas acredito que seja a mais recorrente e que muitas vezes a gente não valoriza porque tá meio no automático, assim, né? Muita gente se acostumou, acha que tá tudo bem. Às vezes até em grupo de amigos vê um amigo fazendo com a namorada, com a companheira ou com outra mulher que tá ali e ninguém fala nada, né? Ninguém se manifesta por achar que não é nada. Na verdade, Ana, isso é muito confundido com ciúmes. Ah, ele É, tá com muitos ciúmes, às vezes até romantiza isso, né? Ah, mas ele sente muito amor por mim, tá querendo me proteger, ele tá se sentindo, né, como posso dizer, tá se sentindo diminuído, né, em referente, por exemplo, ao meu cargo, ao meu trabalho, então deixa, é normal. Não, isso não é normal. A gente vai falar do ciclo da violência logo adiante, né? Então acho que até vou dar uma acelerada, né, porque é tanto assunto, sim, é tanta sim. coisa, né? A gente, Mas enfim, infelizmente, não tem o dia todo para ficar aqui a falando, gente mas não teria tem o assunto dia para todo, ficar. mas vamos lá, vamos falar o quanto a gente pode aí para esse povo aí. Sim. Tomara que estejam gostando. Se estiverem gostando, dá uma palminha aí, manda um oi, Participem aqui, gente, para a gente saber que vocês participem, estão gente. gostando. E assim, então, como eu falei, a violência psicológica ela é muito ampla, né? Então a gente tem a perseguição, por exemplo, contumaz, e aí entra num outro crime também que saiu esse ano, que é o stalking. Né? Por exemplo, o ex-namorado, o ex-marido que não aceita e aí fica perseguindo reiteradamente, né, a vítima. Gente, imagina a insegurança que essa pessoa sofre. Ah, mas eu não estou cometendo um crime nenhum. Agora tá. Agora tá. Porque a perseguição, ela pode ser tanto virtual quanto física, né? Sim. Então, se você ficar mandando mensagem no WhatsApp, ligando, é uma perseguição, tá? E isso também, se você ficar perseguindo de carro, de a pé, ficar passando na frente da casa da pessoa, né?
Ainda mais porque Gente, a eu gente nem tá. sabia disso. Que bom, né? Que isso agora tá na lei. Então, todo É, mundo agora tem ciência de é, que não o é crime normal. de, Ana, o crime de stalking, vale citar aqui, que assim, o crime de violência psicológica contra a mulher é realmente contra a mulher, tá? O tipo penal é bem claro. Mas o stalking, que é a perseguição, não. A perseguição, então, tanto homem quanto mulher pode ser vítima, tá? Mas, claro, a gente já traz esse crime porque, assim, a gente está falando de uma forma de violência. A, Sim. a perseguição contumaz, ela, além dela ser uma forma de violência psicológica, ela veio ser criminalizada de uma outra forma, né? Então, não está dentro da violência psicológica lá no crime, mas ela está dentro de uma forma de violência, né? Essa Sim. perseguição. E aí, vamos seguir então para a violência sexual. Aqui vale a gente citar, porque a gente relaciona muito a violência sexual ao estupro, né? Que é, por exemplo, o crime de estupro, né? Mas a violência sexual é muito mais. Eu até trouxe aqui como exemplo o crime de aborto, né? Porque a gente está falando da liberdade da gestação da mulher, né? E a gente está falando também do estupro, então, pela liberdade sexual da mulher. Mas a violência sexual é você, mediante intimidação, ou ameaça, ou coação, você induzir a sua, né, sua convivente, a sua namorada, a comercializar o seu corpo de forma que ela não deseje. Então, a prostituição. É, impedir ela a, por exemplo, utilizar de um método contraceptivo também é uma forma de violência sexual. Então, olha só, né, o método contraceptivo também. Então, seja desde proibir ou então, não, a mulher não quer tomar anticoncepcional e, por exemplo, o homem obrigá-la a tomar, né? Como tem muitos casos, a gente vê os prejuízos, né, e os benefícios do anticoncepcional. Então, muitas mulheres optam por não tomar ou outras optam por tomar. Então, a violência ela está desde a obrigação de você tomar ou de você não tomar um anticoncepcional. Também forçá-la ao matrimônio. Forçar uma mulher ao matrimônio também é uma forma de violência sexual. A gravidez, né? Forçá-la, por exemplo, a gravidez, né? Ou impedi-la, ou interromper a gravidez dela de forma não consentida, que daí a gente tem um aborto, né? Uhum. Também são formas de violência sexual. Então, olha como é muito mais amplo do que apenas a conjunção carnal, que é a primeira coisa que a gente vê, né? Falou em violência sexual, eu acho que a pessoa já pensa em relação sexual, né? Não pensa Uhum. nessas A outras gente, acho formas. que para ficar mais fácil de entender, a gente pode talvez dizer que é aquilo que tire o direito de escolha, o livre-arbítrio da mulher. Isso. E aí, relacionado a toda a questão de reprodutiva dela. Né? E aí a gente está falando de gestação, a gente está falando de métodos contraceptivos, a gente está falando da liberdade de escolha dela de como ela vai utilizar o seu corpo, né? Como, por exemplo, obrigar essa mulher, né, a namorada, a, por exemplo, se prostituir, como forma de manter a casa, por exemplo. Acontece. Infelizmente, quando a gente trabalha Porque com a isso, a gente gente nem vê muita imagina, coisa. né? E aí faz mais sentido, né? Porque daí a gente lê a lei, olha, às vezes acha que é meio distante. E aí, infelizmente, no dia a dia a gente percebe que, infelizmente, essa conduta ocorre com muita recorrência. E aí a gente tem a violência patrimonial também. A violência patrimonial eu trouxe como exemplo o crime de dano, né? Porque o dano é uma conduta que só exige o dolo, então só exige a vontade. Não tem como você, eu quebrei o carro, foi por culpa, eu não queria. Não, o dano tem que ter o dolo. Não, eu queria quebrar o carro dela e destruir o carro dela. É você destruir os Uhum. documentos da mulher também, né? É você destruir os instrumentos de trabalho, danificar esses instrumentos de trabalho. Ah, deixa eu ver o que mais. Enfim, tudo que tenha recurso econômico, tudo que seja, né, de forma econômica e documentos, por exemplo, dela, né, destruir isso, inutilizar isso, é uma violência patrimonial, né? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente coloca o crime de dano, né? Quando, por exemplo, a pessoa, como por exemplo, a gente vê a situação do ex que não aceita o relacionamento, vai lá e bate no carro, né, da ex. Aí você olha, não, pera, foi um acidente de trânsito? Aí tu vai fazer o levantamento, não. Tinha a intenção. Então, naquele caso, a gente não aplica acidente de trânsito, a gente aplica um dano, né? Um crime de dano, né? Sim. Então, só como um exemplo. E a última forma de violência, que é a violência moral. E aí, a violência moral, a lei já traz as 3 hipóteses que são previstas de forma criminal pelo Código Penal, que é a calúnia, a difamação e a injúria.
E aqui, só para o pessoal entender, eu vou fazer uma diferenciação bem rápida, tá? Bem breve. Calúnia, gente, é você imputar a alguém um fato que é falso, mas que é crime. Então, lembra do C de calúnia, C de crime. Você dizer que aquela mulher, por exemplo, furtou alguma coisa, que aquela mulher danificou alguma coisa, né? Então, é você criar uma história sobre alguém que seja crime, tá? A difamação é uma história que não é crime. Então, por exemplo, aquela mulher lá traiu o marido. Um exemplo, tá? Que agora foi o que surgiu. Trair não é crime. Pode ser considerado imoral, mas não é crime. Então, a gente está falando de uma difamação, né? E a injúria ofende a honra subjetiva. Então, são palavras, coisas que ofendam essa mulher, né? Então, chamá-la de gorda, chamá-la de vagabunda, prostituta, né? Usar esses termos com a finalidade de ofendê-la, de ofender a sua honra, né? Essa honra subjetiva, que é uma coisa que pode não ofender você, mas vai ofender a essa pessoa. Aí é a injúria. Então, só para o pessoal distinguir aí quais são os 3 crimes contra a honra, né? E para encerrar essa parte de crimes, né, essa parte de violências, das formas de violências, é importante citar que quando a mulher ela é vítima de uma violência, geralmente ela não é vítima de uma só. Geralmente ela vem acompanhada de uma outra, né? Então, as mais recorrentes são a física, a psicológica e a moral, né? Que são as mais recorrentes. Então, uma grande parcela é vítima, até porque a gente vai falar sobre o ciclo da violência e vocês vão entender como uma forma vem em sequência da outra forma de violência, né? Mas aquilo que eu conversei, para a gente conhecer, poder reprimir, poder conversar com as pessoas que estão sendo vítimas, a gente precisa conhecer, né? Então, você visualizar uma amiga, visualizar sua irmã, visualizar um parente, né, que esteja passando por esses atos, você vai parar, não, peraí, tá cometendo uma forma de violência psicológica com ela, né? Então, a gente consegue visualizar melhor. É legal. A gente tem, só relembrando todo mundo, mandem suas dúvidas se vocês tiverem. Se quiserem que seja de uma forma anônima, tem um balãozinho com uma interrogação ali embaixo, em algum lugar aqui embaixo da tela. Mandem ali que ninguém vai ver, só eu. E aí eu faço sem divulgar o nome e quem se sentir à vontade pode também interagir aqui no chat. A gente tem uma horinha só para conversar, então para a gente ter um tempinho ali de responder as perguntas que o pessoal mandou durante a semana, vou pedir para você falar então sobre o ciclo da violência, de uma forma resumida, talvez, não sei se tem como. Sim, tem, claro. E também sobre as redes de atendimento e como que funciona a medida protetiva, essa parte mais prática, tipo assim, aconteceu o que fazer, sabe? Claro. Não, vamos lá então. Vamos lá, porque eu falo bastante. Eu brinco que eu sou uma janela aberta, né? Se eu começar a falar, eu não paro mais. Então, assim, o ciclo da violência, gente, ele passa por 3 fases, tá? A primeira fase é a fase da tensão. A segunda fase é a fase da explosão. E a terceira fase é a fase de lua de mel. Gente, eu vou dizer pra vocês, é obrigatório. Vai passar por... Todo relacionamento abusivo, ele passa por essas 3 fases. Por quê? A primeira fase, que é essa fase da tensão, ela fica geralmente nesse formato da violência psicológica. Que é aquilo que eu tinha falado. Então, a primeira fase são os xingamentos, as humilhações, as ofensas, né? E aí, cada vez mais a mulher vai ficando mais fragilizada, vai ficando com a sua autoestima baixa, vai ficando sem coragem de sair daquele relacionamento ou de enfrentar, né? De bater de frente, porque daí vai bater de frente uma vez, não vai resolver. Sabe aquela coisa? Eu vou parar de discutir. Que eu que passei por isso é assim. A pessoa fica cobrando teu horário. Tu chegou 10 minutos depois, chegou 15 minutos depois. Chega uma hora que tu quer parar de brigar, né? Não, eu não vou ficar discutindo, justificando. Então você aceita e fica quieto. Mas aquilo vai te dando um resultado por trás, como eu falei, né? E aí fica nessa fase. Já a segunda, que é a fase da explosão, é que vem as agressões. Então, já está num nível, né, que já passou das humilhações, das ofensas, a gente já começa com as agressões, que daí são socos, tapas, pontapés, ou, infelizmente, o sexo forçado, tá? Que daí a gente entra na forma de violência, então, sexual. E aí a terceira fase, que é a fase de lua de mel, que a gente chama, que é a fase dos pedidos de desculpa, do perdão, a fase do amor,
que eu nunca mais vou fazer isso, por favor, me perdoa, eu explodi, eu estava com muitos ciúmes, eu me senti desvalorizado, mas isso nunca mais vai acontecer. E aí a mulher perdoa. E aí o que acontece? Passa um tempinho nessa fase de lua de mel e volta para a primeira fase, que é a psicológica. Aí começa de novo com as ofensas, os xingamentos, vai para agressão de novo. Aí depois volta para a lua de mel de novo. E esse ciclo é constante, né? E aí é o que a gente escuta na delegacia. Ah, ele falou que ia mudar, mas não mudou nada. Isso sempre continuou. E daí a gente explica, né? Que é o ciclo da violência, né? Infelizmente é assim. E E é assim, você aquela me famosa frase, né? Fez uma vez, vai fazer de novo. vai Então, fazer de novo, não porque tem. aí que tá. A gente tá falando de uma conduta psicológica. Para esse homem ou para essa mulher que seja autora, isso faz parte, isso seria normal na visão dessa Aham. pessoa. Né? Na visão dessa pessoa, ela tem direito de cobrar, de cobrar dessa forma, né, com essa Uhum. violência psicológica ou de agredir. Então, como eu falei, como aquele homem, não, eu pago as contas, eu tenho direito. Então, você acha que isso não vai acontecer com a próxima namorada, com a próxima esposa? E é isso que a gente vê. Aí muda de esposa, casa de novo e continua a violência de novo. Né? Eu atendi uma situação numa outra cidade que eu estava trabalhando, fazendo uma operação veraneio, que a gente chama, e aí essa pessoa veio e disse, ele disse que nunca fez isso. Eu falei, e eu vi que ele fez isso com as 4 mulheres anteriores. E aí ela me olhou, eu falei, olha, quando a gente chegar na delegacia, se você quiser eu te mostro. Ela, não, doutora, se tu me falou, eu acredito, né? Por causa disso, faz parte do caráter dessa pessoa. Ela entende como sendo uma coisa que é normal. Então ela vai estar sempre, Não né? tem problema nisso, né? Vai ser recorrente esses atos, né? E É. assim, Ana, sobre as redes de atendimento, tá, pessoal? Só para eu vi uma perguntinha ali que falou como pedir ajuda, né? Como então assim, gente, a vítima ela tem muita vergonha, ela tem medo. Então, se você perceber isso, faça aquele papel de psicólogo. Sente, converse com a pessoa, né? Instigue ela a ir buscar ajuda. Se disser, não, eu vou com você, vamos lá, eu vou junto contigo na delegacia, vamos lá fazer o boletim de ocorrência, vamos buscar ajuda, né? Então, seja esse suporte, porque quando a mulher, ela tá sendo vítima de violência doméstica, ela tá com a autoestima lá embaixo, ela tá com medo, ela perde o encorajamento. E aí, para ela, ir até uma delegacia é uma coisa que é diferente para outra pessoa que não tá passando. Ela vai ter muita dificuldade para sair de casa e ir buscar ajuda, né? Uhum. Então, como a gente falou sobre as formas de violência, falamos do ciclo, agora todo mundo aí sabe como é que funciona, né? Se vê que tem alguém aí que está passando por isso, faça essa ponte, né? Auxilie. E aí, como que eu posso ajudar, então? Primeira coisa, tá? Uma pessoa próxima a mim e tal, por exemplo, foi estuprada pelo companheiro, né? Ou foi lesionada pelo companheiro. Primeira coisa que a pessoa faz é vir para a delegacia. Não. Primeira coisa, você vai para o hospital. Primeira coisa, você vai para o hospital, tá? Com essa questão dos estupros, o posto de saúde vai ter todo um aparato de coquetéis, inclusive, né? Porque geralmente quando ocorrem os estupros, eles ocorrem sem proteção. Então essas mulheres vão ter todo um aparato, tá? E aí é por isso da importância de ir logo, porque depois de 15 dias não adianta. Não, depois de 72 horas, perdão, confundi. Depois de 72 horas do ato, essas medicações já não fazem mais tanto efeito. Então, se ocorrer algum ato de conjunção carnal sem proteção, por exemplo, essa mulher tem que buscar ajuda, tá? E aí ela pode tomar essa medicação, por exemplo, né? E aí ela, inclusive, tem direito de ser atendida lá no hospital mesmo. O policial vai lá, o perito vai lá, né, para fazer o laudo de exame, né, o exame de corpo de delito que a gente fala. Então, a gente vê essas mulheres sangrando na delegacia. Não, eu acabei de ser agredida e vim aqui fazer o boletim. Não, mulher, tu tá sangrando. A gente tem que ir para o hospital primeiro. Depois a gente faz o boletim, né? Então, assim, como rede de atendimento, a gente tem os hospitais, né? Tem os postos de saúde que vão dar todo esse atendimento. A assistência social, tá? Quando a vítima não tem para onde ir. Eu tô falando de Chapecó, né? E eu acredito que tem um pessoal aí de Chapecó. Em Chapecó, por exemplo, tem a Casa Abrigo, tá? Então, mulheres que não têm casa de parentes, né? Que não tem para onde ir com seus filhos, né? E aí acabam não saindo, às vezes, do relacionamento por medo. Onde é que eu vou?
tem a Casa Abrigo que dá esse suporte, tá? E, claro, as redes de segurança pública. Então, a gente tem a Polícia Civil, que é aqui com o qual eu trabalho. Ah, mas ocorreu à noite, né? A Delegacia da Mulher, ela funciona somente à tarde. A gente tem a Delegacia 24 horas. Então, qualquer ato que ocorrer durante esse período, né, que é fora do período de expediente, tem a Delegacia 24 horas que vai te atender, tá? Polícia Militar, né? E a gente vai falar das medidas, as medidas protetivas, né? Que é uma forma de segurança para a mulher. Se, por exemplo, a mulher tem a medida protetiva, que a gente já vai falar como é que faz para pedir a medida. Mas a mulher tem a medida protetiva. Acho que todo mundo já tem uma visão do que é a medida protetiva, né? Que é essa proteção à mulher para que ela, por exemplo, a gente aí vamos entrar já nas medidas uma vez. Para a mulher se proteger, como aquela coisa, né, Ana? Um assunto puxa o outro, né? Para a gente poder explicar, por exemplo, uma coisa, a gente tem que explicar a outra, né? A polícia Civil, que é a polícia judiciária, que é a polícia que eu trabalho, ela faz esse trabalho mais de quê? De registrar o boletim de ocorrência, né? Recebe a vítima, faz o pedido de medida protetiva, que a gente vai encaminhar para o Poder Judiciário, para ele deferir, né? Ou indeferir a medida, né? E aí, esse é o nosso trabalho, é investigar os casos, é instaurar inquérito, para responsabilizar o autor, tá? Ou a autora, né? A gente fala no masculino, mas o autor ou a autora. Agora, a Polícia Civil, a Polícia Militar, perdão. A Polícia Militar é uma polícia ostensiva. Então, ela age naquele momento em que os fatos estão ocorrendo. Então, a mulher já tem a medida protetiva. Ou seja, medida protetiva, a gente tem, por exemplo, o afastamento do lar, tem o juiz pode estipular metros para as pessoas, por autor não chegar até a pessoa, então não ir até o trabalho da pessoa. Pode também, geralmente a gente coloca não fazer contato com a vítima e nem com os familiares, né? Então, não pode fazer contato com os pais da vítima, então, porque daí você, eu quero chegar até ela, eu vou chegar através dos pais, por exemplo. Mas a gente tem filho, como é que faz? Aí entra o conselho tutelar. Por exemplo, o conselho tutelar busca, se não foi retirado, né, não foi afastado o direito, né, do autor de ver os filhos, né, só se afasta em casos extremos, né, porque os filhos é dos dois, então vai o conselho, busca a criança, leva até a casa. Então, é tudo feito para o autor não ter contato com a vítima, tá? E aí a gente não manda mensagem, então, não ir até o trabalho da pessoa, tem várias formas, vários pedidos que a gente faz na medida protetiva de urgência, tá? E, inclusive, se a mulher não tem como se sustentar, dá para pedir, então, pensão, e aí depois o juiz vai, né? Tudo isso é feito pelo judiciário, mas a gente pode solicitar também, tá? E aí, nesse caso, então, a mulher tá em casa, tem medida protetiva, e chega lá, né, o ex, né, ou a ex, e quebra completamente a medida, né? Tenta entrar em contato com ela. Aí o que faz? Liga para a Polícia Militar. A Polícia Militar está com viaturas nas ruas. Por quê? Porque eles fazem um trabalho ostensivo, enquanto nós, Polícia Civil, ficamos na delegacia, a gente faz o trabalho judiciário, né? A Polícia Militar vai ir na hora lá. E aí vai conduzir para nós, em flagrante. E aí é preso, tá? E aí, um grande avanço de uma das formas que a gente pulou aqui, mas assim, a Lei Maria da Penha veio para proteger, e aí depois a gente tinha o homicídio, a mulher entrava dentro do homicídio, certo? Em violência doméstica, mesmo que levou um tiro, forma simples, um homicídio simples, que daí a pena é mais branda, né? A pena é de 6 anos a 20. Agora, um homicídio qualificado é de 12 anos a 30. Então, a gente está falando de uma pena muito mais grave. Então, o que aconteceu? Em 2018, o legislador trouxe o feminicídio. Então, o homicídio ocorrido, né, contra a mulher que seja vítima de violência doméstica, mesmo que seja um tiro, então, simples, não houve aqueles requisitos do homicídio qualificado. Feminicídio agora é qualificado. Então, o autor vai responder pela pena de 12 a 30 anos. E aí tem vários aumentos de pena. Por exemplo, tem um aumento de pena se esse autor cometer esse crime violando a medida protetiva. Se ele cometer o crime violando a medida, tem um aumento de pena. Mas e se ele violar com ela grávida? Mais um aumento de pena. Mas e se ele violar, então, se ele cometeu o feminicídio ou a tentativa e ela tem um bebê de até 3 meses? Cabe aumento de pena. E se for na presença física aqui, ou virtual, daí a gente fala, a vítima está falando no telefone com a mãe, ou falando com o filho, e esse autor comete o crime,
tem um aumento de pena. Então, eu quis trazer isso para o pessoal saber que, assim, a gente está falando de um crime muito sério. E aí o legislador tenta, de todas as formas, aumentar a pena e a punição lá em cima, Uhum. né? Legal. E outra coisa que eu tenho que falar aqui das redes de atendimento, Ana, para o pessoal aí quiser anotar. Então, como eu falei, ficou sabendo, ou você aí sabe de alguém, ou está sendo vítima, vai até a delegacia da Polícia Civil, tá? Faz o boletim de ocorrência. Na hora, a gente faz o pedido de medidas protetivas, que tem um prazo de até 48 horas para a gente protocolar e 48 horas para o juiz deferir. Mas, falo da realidade da DPCAM de Chapecó. A gente tem conseguido mandar em até 24 horas e os juízes em menos de 24 horas também têm deferido as medidas. Então, elas são muito rápidas, tá? Outra coisa, os canais de denúncia, tá? Canais de denúncia, esses são a nível nacional, tá? Então, a gente tem o Disque 100 e o Disque 180, tá? São canais de denúncia que qualquer pessoa pode ligar, tá? Tem, por exemplo, o caso aí de vítima que, por exemplo, está sofrendo cárcere privado, por exemplo. É uma hipótese. Eu não estou conseguindo sair de casa, né? Estou sofrendo cárcere privado, posso ligar para o Disque 100, né? Me identificar, falar que estou em cárcere privado, por exemplo, porque esse canal ele vai para Brasília, mas aí Brasília distribui para, né? Para a delegacia que tem atribuição, né? Do local. Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem aí, Ana. Temos 5 minutinhos só. Eu queria Nossa, aproveitar, meu Deus. Então, vamos né? deixar para alguma pergunta aí. Eu acho que vamos às perguntas. E aí, se o pessoal quiser, aproveita e mande aqui no chat. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais uma e conversar mais ainda sobre o assunto. Amanhã, lembrando todo mundo, é com uma psicóloga, então a gente vai falar sobre essa parte mais emocional e psicológica. Inclusive, nós recebemos aqui uma pergunta voltada a isso, assim, de quanto um psicólogo pode interferir quando ele ouve um caso de violência doméstica. Isso daí a gente pergunta amanhã para a É. psicóloga, que daí a gente organiza melhor aqui as perguntas. Das perguntas que a gente recebeu durante a semana, eu achei uma bem legal que cita um caso que está sendo muito falado agora. Como ter coragem de denunciar se muitas vezes somos desacreditadas, como é o caso da Mari Ferrer, que é um caso de uma menina que foi estuprada e o estuprador foi absolvido já 2 vezes, então tá bem em alta esse assunto. O que tu tem para falar sobre? Na verdade, assim, eu como uma pessoa do mundo jurídico, né, eu não tive acesso a este inquérito policial, então é muito complicado eu falar, entende? Eu defender a vítima ou eu defender o autor. Na verdade, assim, eu não acompanhei este caso, porque, com aquela coisa, falo aqui, nós somos em poucos policiais e um volume de trabalho enorme, então a gente acaba ficando naquilo ali, né? Eu conversei com alguns colegas, até com alguns delegados também, sobre isso. Só que assim, ó, é difícil a gente falar sobre isso porque, por exemplo, a gente não teve acesso. A gente está falando de um crime que corre em segredo de justiça, né? Agora, o que que eu vou Mas dizer? por essa questão Infelizmente, de. o machismo existe, né? Então, você pode acabar sendo desacreditado, tá? Aí, como eu falei, aí cabe a nós, mulheres e homens, pessoas que têm essa mentalidade de que a gente está falando de um crime muito sério, a gente está falando de uma situação muito séria, de levar à frente, tá? De levar adiante, tá? De buscar ajuda. É muito complicado dizer, tá? Como que a gente vai lidar com isso? Como a gente lida todos os dias. Enfrentando os nossos medos, a vergonha, que é, por exemplo, o meu caso, né, Ana? Eu, como uma policial, eu sentia muita vergonha de, por exemplo, conversar com um colega, falar, ó, eu tô passando por isso, né? Me deem uma ajuda aí. Quando eu já tava nas mínguas, daí eu fui pedir ajuda, né? Então, assim, é lidar com a vergonha, e isso é uma coisa que a mulherada tem que começar a aprender a lidar e buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Por isso que eu falo que é tão importante esse suporte da família, né? De você ir buscar ajuda. Eu digo pela DPCAM, a gente está lá de portas abertas, né? A Polícia Civil está de portas abertas, a Polícia Militar, inclusive foi criada uma rede, uma viatura, policiais para atender especificadamente, por exemplo, violência doméstica, né? Então, opa, bati aqui na câmera. Eu até Mas, quis trazer essa pergunta em específico, porque eu acho que como ter coragem de denunciar?
Eu acho que como é uma questão muito enraizada, é toda uma questão social por dentro disso, do machismo que a gente já falou, de nós, até como mulheres, a gente às vezes naturalizar algumas situações, eu acho que uma forma da gente criar esse ambiente seguro para debate já é um grande incentivo. Sim. Eu acho que o principal é a gente conscientizar, que é a nossa missão aqui com esse projeto, conscientizar as mulheres, falar, esclarecer o que é a violência, o que fazer. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre, mais as mulheres vão se sentir seguras para se abrirem e falarem, eu passo por isso, eu já passei por isso, ou uma conhecida minha passa, enfim, e tomar essas Ana, medidas que deixa eu te você falou. pedir, encerrando essa, a gente consegue abrir mais uma hora, qualquer coisa, para responder as perguntas do pessoal? Que aí a gente faz isso, tu monitora aí a galera, então se puder entrar no próximo, que aí a gente pode responder aos questionamentos, né? Quanto Eu tempo nós estava vendo temos? aqui, um minuto. Eu Meu estava Deus. vendo aqui várias das perguntas que a gente recebeu, a gente acabou já falando aqui, que é o Uhum. que fazer quando, né, é vítima de violência, como denunciar, como é a medida protetiva que você já falou. Então, acho que das perguntas seria mais isso, assim. Mas se você Basicamente, o que eu tiver posso alguma coisa. falar, então, Ana, é o seguinte: não usem um caso. A gente está falando de um caso e que a gente não tem conhecimento. O conhecimento que a gente tem é da mídia, tá? E a mídia é bem tendenciosa. Eu não tô falando que ela não foi vítima. Não é isso que eu tô falando, tá? Uhum. Só que assim, ó, a gente recebe casos de violência doméstica todos os dias. Só feminicídios ocorreram mais de 20 esse ano em Santa Sim. Catarina. Então a gente não está falando nível Brasil. A gente está falando de feminicídio, que é a violência extrema em Santa Catarina. Então a gente precisa ver os outros casos. Então, houve uma situação que não foi punido com eficiência um. Tá, mas e quantos milhares de outros casos que a gente atende todos os dias e que os autores são punidos? Quantos Sim. mandados de prisão eu recebo no meu setor para cumprir? De estupro, de lesão corporal, de violência doméstica, de todos os crimes de violência doméstica. Tá? Uhum. Então, É. mulheres, tenham coragem. A lei está aí para ser cumprida, tem policial para fazer esse trabalho e com toda certeza você vai ser bem atendida na delegacia. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é tenham coragem e tentem afastar esse medo de vocês. Busquem ajuda, tá? Que tudo isso vai passar. E principalmente, quando você se afastar do que está te fazendo mal, você vai se sentir fortalecida. E aí você vai conseguir lutar contra isso. Aí você vai conseguir buscar ajuda. Então, assim, primeira coisa, sair daquilo, né? Sair da casa que você tá, se afastar, que com os dias você vai ficando mais fortalecida e você vai conseguir ter coragem de buscar ajuda, tá? Mas Legal. é isso que eu gostaria de Obrigada. falar, né? Sim, obrigada, Jéssica. Infelizmente, nosso tempo aqui era bem curtinho, mas a gente pode, inclusive, marcar outras oportunidades para a gente falar sobre. Agradeço muito a tua disponibilidade. Tenho certeza que, sim, foi muito conteúdo, muita informação Muita para todo coisa. mundo saber mais sobre o assunto. Espero que quem aí está assistindo tenha gostado. Amanhã, não esqueçam que a gente tem live com a psicóloga para falar sobre esses aspectos mais É. emocionais. E aí, o nosso bate-papo continua. E assim, Quem aí Ana, tem deixa dúvidas? aberto. Como eu vou ficar agora aqui no meu Instagram, se quem aí quiser me chamar no Insta, é prof, né, fmudo, ponto, Jéssica Martinelli, que eu continuo respondendo, tá? Se quiser me chamar, que a gente tá com o tempo ali, É, né, no pescoço, é. mas pode me chamar para conversar, que eu tô à disposição aí. E aqui o nosso Instagram também está aberto do Rotaract. Tanto dúvidas que a gente pode encaminhar para a Jéssica, Uhum. quanto também mulheres que estão aí assistindo, têm medo, têm receio, querem contar a sua história, querem às vezes denunciar o que está acontecendo com vocês, mas têm receio de fazer isso. O nosso Instagram aqui é um canal aberto para vocês se sentirem à vontade para falar e a gente vai ajudar vocês em tudo que for necessário. Mais uma vez, Jéssica, muito, muito obrigada. Espero que todo mundo aí Obrigada. tenha gostado. Tomara. Pessoal, mande seus feedbacks aí, pode mandar para mim individual, que eu fico bem feliz. Então Mas tá é isso bom. aí, então, Obrigada, pessoal. Bom final Lívia. de semana e um prazer estar aqui. Obrigada. E não percam a live de amanhã, 6 horas, aqui no Instagram de novo. Amanhã, 6 horas em ponto, gente. Até mais! Tchau!